Vamos de bate-papo aqui sobre saúde no Rio Claro Notícias, falando da saúde dos olhos novamente com o Dr. Henrique Ballarin. Obrigado pela presença novamente, viu, doutor? Obrigado. Hoje a gente vai falar do seguinte, LASIK. Para quem não conhece, o termo pode parecer, nossa, LASIK, nunca ouvi falar. Mas é uma coisa simples e bastante comum hoje na oftalmologia. O doutor vai explicar para a gente. O que é esse LASIK, doutor? Legal. LASIK é uma das técnicas que a gente emprega para tirar o grau, né? É uma das técnicas da cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa seria um universo de técnicas que a gente tem para tirar o óculos daquele paciente. O LASIK é a mais popular, é a que a gente mais usa, né? A gente molda a córnea, que seria o vidro do relógio do olho, a primeira lente que a gente tem no nosso olho, né? A gente molda para deixá-la com um grau adequado para deixar aquele paciente livre do óculos. Uma outra técnica parecida que a gente tem é o PRK. É uma técnica que a gente também molda, só que no LASIK a gente faz um flap, molda a córnea com o laser e depois volta o flap. Esse flap protege a parte cruenta da córnea, a parte que a gente mexeu com o laser. Então dói muito menos e a recuperação é mais rápida. Só que ele gasta mais tecido, ele é uma técnica mais invasiva, vamos dizer assim. Então a córnea do paciente tem que ser muito perfeita. O PRK, uma córnea mais fina, uma córnea com alguma alteração mais leve, ele permite fazer, por outro lado, ele dói mais, porque ele trabalha na superfície mesmo, e demora um pouco mais para ficar bom. Mas é uma técnica excelente também, que cada vez tem ganho mais espaço na cirurgia refrativa. Mas é gostoso, a gratidão do paciente, a alegria de ficar livre do óculos, principalmente. O usuário de lente, ele já é mais ou menos livre do óculos, então para ele também é gostoso aquela liberdade de não ter mais que ficar colocando e tirando, cuidando da lente e tal. Mas, particularmente, o usuário de óculos, quando ele se vê livre do óculos, eles ficam realmente tão felizes que aquilo acaba contaminando a gente. É uma cirurgia muito gostosa de fazer. Agora, o que muda para que o paciente não possa fazer? Tem várias contraindicações mesmo. A contraindicação gira por volta de 10%, mais ou menos. De cada 10 pacientes que procuram a gente, pelo menos um a gente vai ter que contraindicar. Seriam idade inferior a 21 anos, grau que está instável, às vezes o paciente tem 22, 23 anos, mas o grau não estabilizou, não pode mexer também, porque você não sabe qual é o grau final dele, né? Que grau que você vai programar. Pode ser que faça a cirurgia e depois aumente de novo. Exatamente. Está na instabilidade. Que aí o pessoal fala, voltou o grau, às vezes não voltou o grau, às vezes na verdade o grau não tinha chegado ainda no máximo, né? Gravidez, aleitamento, córnea muito fina, córnea com um formato alterado, que a gente faz o relevo no pré-operatório, né? Tem realmente várias, doença reumática mal controlada, diabetes mal controlado, grau acima de 10, 12 no caso de miopia, ou acima de 6, 7 no caso da hipermetropia. Então assim, tem toda uma gama mesmo, uma lista de contraindicações. Eu diria que a grande maioria dos pacientes que querem operar, a maioria pode, mas existe sim uma gama bastante grande que vai fazer o pré-operatório e não vai poder operar, né? Mas tem aí os outros 90% ainda bem que conseguem resolver, diminuir essa questão aí. Sim, Os olhos realmente são muito sensíveis, a gente se irrita com qualquer coisa nos olhos, né? É bem comum isso. A lente, depois de 5, 10 anos, ela começa a causar uma certa alergia, a lente gel principalmente, a rígida menos. Mas a lente gel, todo usuário depois de 10, 12 anos vai ter problema com ela. Não digo problema sério, problema de contaminação que pode sim acontecer, mas problema de alergia mesmo, começa a ficar desconfortável o uso e ele acaba, hoje em dia sim, um percentual grande dos meus pacientes são ex-usuários de lente que não conseguem mais usar, ele não quer voltar para o óculos, aí ele opta pela cirurgia. Então é um dado que não é muito comum, não é muito popular, mas a lente de contato depois de 10 anos aproximadamente, ela vai começar a ficar desconfortável. Maravilha, doutor Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Joia, muito obrigado mais uma vez. Fique agora com a previsão do tempo para os próximos dias. Será que chove? Será que fica sol?